Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez com uma reunião aqui com dois grandes amigos. Eu, Silvio Bromberg, sou cirurgião mastologista aqui do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e o Rafael Calix, que é o oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje a gente tem dois grandes amigos, dois grandes ícones da oncologia clínica. Aqui na minha direita está o Sérgio Simon, que é oncologista do Grupo Oncoclínicas e oncologista também do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E o Buzaid, que está aqui do nosso lado, que ele é diretor médico da Oncologia da Beneficência Portuguesa e é membro do Comitê Gestor de Oncologia daqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Enfim, acho que até dispensaria as apresentações, né? Eu estou me sentindo o único cirurgião, estou me sentindo o Daniel na Cova dos Leões. Nós dependemos de você. Nós dependemos de você, boa. E a ideia aqui é discutir algumas coisas da ASCO em relação à ASCO 2018 e em relação ao ponto de vista prático, o que a gente pode, de repente, já traduzir na nossa prática clínica e comentar. Então, a gente quer aproveitar que a gente está com 3 top 10, né, da oncologia, porque não incluiu o Rafael também. E eu queria abrir inicialmente com uma coisa não tão oncológica, mas é um trabalho de radioterapia que foi atualizado, que é o estudo do EORTC. Esse estudo, eles preconizaram irradiar a mamária interna e supraclavicular em pacientes que tivessem tumor em quadrantes mediais ou axila positiva. E eles tiveram um achado interessante, no sentido de que perceberam uma melhor sobrevida a câncer de mama específica, uma diminuição da mortalidade de câncer de mama específica para quem fazia a radioterapia das cadeias de drenagem. E, no entanto, isso não repercutiu na sobrevida global. Então, existe sempre essa tentativa de se indicar radiação para as cadeias de drenagem. Eu queria saber a opinião de vocês, como vocês estão administrando isso no dia a dia, se tem sugerido para os radioterapeutas. Sérgio? Na verdade, a diminuição de mortalidade por câncer de mama ela é contrabalançada por outras mortalidades, notadamente cardiovascular, que talvez tenha sido influenciada pela radiação da mamária interna e radiação de parte das coronárias, inclusive, né? O que foi dito lá, inclusive, é que hoje em dia a técnica com IMRT ela poupa muito mais o coração e talvez o benefício de diminuição de mortalidade por câncer de mama seja mantido e a diminuição de mortalidade cardiovascular esteja diminuída com as novas técnicas de radiação. Mas isso precisa ser demonstrado. E o que a gente tem é o dado desse estudo, que é um estudo importante, de que houve um contrabalanceamento de uma diminuição de uma mortalidade e aumento da outra. Então, no fim, a mortalidade dos grupos acabou igual. E você acha que tem, usar de alguma indicação na prática, você sistematicamente pedir a radiação total? A impressão que eu tenho dos radioterapeutas é que eles estão ainda um pouco divididos. E os pontos que o Sérgio colocou são importantes, isto é, com as novas técnicas de rádio, as outras causas relacionadas à radioterapia antiga, que hoje não ocorrem mais, estariam eliminadas da equação e teria só predominantemente ganho. Mesmo assim, a magnitude do ganho é muito modesto. Realmente o ganho absoluto foi muito, muito pequeno. A impressão que eu tenho quando eu converso com radioterapeutas é que eles estão divididos, não são todos que estão aceitando que tem que irradiar a mamária interna para todo mundo de 1 a 3 linfonodos, por exemplo. Então, eu não percebo uma aceitação uníssona nesse sentido. Cada caso discute com Eu acho que vai ser discutido, tumores triplo negativos talvez a tendência a ser um pouco mais agressivo, mas não tá uníssono não. Quando nós discutimos dos dois lados, na reunião de mama do Einstein, na reunião de mama da BP, eu percebo que não é universal. Eu acho que tem casos que não há muita dúvida que você tem que irradiar, por exemplo, tumores grandes de quadrantes internos,
tumores onde, por exemplo, um PET de estadiamento sugira doença em região mamária interna, aí eu acho que todo mundo irradia. Branco, Agora, nos casos em que apenas a localização do tumor ou a presença de gânglios axilares seja indicação, aí realmente existe uma certa dúvida. Acho que é análogo com tudo que a gente faz em adjuvância, às vezes o benefício absoluto é muito pequeno, você tem que pesar custo-benefício em relação aos efeitos colaterais. Então, se você está num grande centro, onde o equipamento de radioterapia é bom, o radio-oncologista é cuidadoso, faz mais sentido você, entre aspas, pecar pelo excesso. Agora, se você está no meio do nada e a paciente vai ter que viajar horas para ir para a radioterapia todos os dias, aí perde um pouco sentido porque o ganho é muito pequeno, né? Então eu não acho que seja um erro não encaminhar um paciente com um linfonodinho para um radio-oncologista, mas se você está num grande centro, o ideal é que seja avaliado pelo radio-oncologista. Você acha que pacientes de idade jovem têm uma tendência a ser um pouco mais agressiva? Eu não acho que tem... Eu acho que tumores grandes, como o Sérgio falou, na área medial, eu acho que isso deve ser discutido. Eu acho que tem que compartilhar com o radio-oncologista a discussão. Entendi. E lembrar que a técnica evoluiu muito. Há 30 anos atrás, era rotina nas nossas pacientes com câncer de mama que durante a radioterapia eles tivessem arritmia, fibrilação atrial, porque a irradiação direta, principalmente de mama esquerda, era muito grande na região do pericárdio, então tinha pericardite, tinha arritmia. Hoje isso melhorou bastante. Num centro como o nosso aqui, a radioterapia, eu diria que ela é a ideal. A gente tem que lembrar que no Brasil inteiro, vários centros não fazem MRT, e nós ainda temos 35 aparelhos de cobalto funcionando no país. Então, acho que essa consideração técnica do tipo de radioterapia que vai ser feita tem que ser levado em consideração também. De acordo. Vamos avançar um pouquinho em função do tempo. Vamos falar ainda de adjuvância, só que agora de doença HER2 positiva, terapia anti-HER2. Então, há pouco tempo atrás, a gente viu o estudo Affinity, que amplia a indicação de duplo bloqueio, passando da neoadjuvância agora também para adjuvância, só que com ganho muito pequeno, e paralelamente agora na ASCO a apresentação do Persephone, que sugere a não inferioridade de 6 versus 12 meses de terapia anti-HER2 na adjuvância de uma imensa maioria das mulheres. Como é que vocês veem no que isso pode mudar a tua prática, Sérgio, Buzaide? Só deixa eu colocar uma dúvida, que eu até comentei com o Rafael, que eu tenho nesses dois estudos. Porque a inferioridade do Persephone foi de 3%. E o Affinity... Calculado. Era aceitável até 3%. Foi menor que isso. Tolerável. Foi menos de 1%. E o Affinity, um ganho também era um ganho muito pequeno. Então, só para fechar isso. Então, na verdade, a gente está, por ganhos e perdas pequenas, discutindo um descalonamento ou um escalonamento de tratamento. Então, como administrar isso? A minha leitura do Persephone, se ele não tivesse mostrado nenhuma diferença no grupo em que tomou químio concomitante, eu ficaria 100% confortável. Mas na análise de subgrupo planejada, o grupo que tomou químio concomitante não foi demonstrada a não inferioridade. E esse dado é exatamente o oposto do FAIR. O FAIR, que é o estudo francês, com 3.000 e poucos pacientes, versus os 4.000 do Persephone, mostrou exatamente o oposto. Então, o grupo que tomou com químio concomitante, não houve grande diferença entre 6 versus 12. No estudo inglês, entretanto, no Persephone, esse grupo não se demonstrou a não inferioridade. E os comentários da Martine Picard foi: hoje a maioria usa químio concomitante. Estamos nós confortáveis em encurtar para 6 meses. Eu fiquei desconfortável, inclusive alguns outros experts durante a ASCO comentaram que talvez o estudo não seja aplicável, principalmente no US, onde a químio é primariamente concomitante. Então esse ponto tem que ser levado. Eu acho que deve-se fazer uma análise dos dois maiores estudos de 6 versus 12, do Persephone e do FAIR, que aí nós estamos falando de 7.000 e poucos pacientes, e ver o que acontece. Eu não me surpreenderia, porque os dois foram exatamente o oposto, que se neutralizassem e fariam uma análise inclusive de dados individuais. São estudos grandes, administrados pelos governos inglês e francês, e talvez tudo se neutralize e talvez não mude nada mesmo. E o ponto que o Rafael colocou na própria reunião multidisciplinar, que talvez seja realmente 6 seja igual a 12, que a gente está dando tiro em excesso. Mas até lá eu ficaria um pouquinho desconfortável, porque o maior estudo não conseguiu demonstrar não inferioridade
para química concomitante. Me deixou desconfortável. Eu não iria adotar de cara. Vamos ver como os vários coautores do MOC se posicionam. Tenho certeza que esse ponto vai ser discutido. Mas não foi universal a aceitação dos comentários pós-apresentação de que é preto no branco. Óbvio que num país como o nosso, onde muita gente não recebe trastuzumab adjuvante, se eu tivesse que fazer uma política de saúde, eu prefiro ajudar a vasta maioria dando 6 meses do que não. E eu até acho que o governo francês deveria ter adotado essa conduta naquele tempo, porque a economia é muito grande. Eu duplico o número de pessoas que teriam acesso ao trastuzumab. Só que individualmente eu ainda não estou 100% confortável, Sérgio. Eu acho também, acho que existem alguns subgrupos de pacientes, por exemplo, pacientes com tumores até 2 centímetros e axila negativa, hoje eles são tratados com um esquema simplificado, que é o esquema APT, da doutora Sara Tolanen, em que os pacientes são submetidos apenas a 12 ciclos semanais de paclitaxel e 1 ano de trastuzumab. Para essa população, principalmente porque no braço que fez Taxol também o estudo foi inferior 6 meses a 12 meses, eu teria muito medo de parar com o esquema simplificado de quimioterapia, parar aos 6 meses. Então, para paciente de baixo risco, eu acho que não está indicado. Eu acho que continuará fazendo 12 doses de paclitaxel e 1 ano de trastuzumab. Para os pacientes de muito alto risco, digamos, com axila fortemente positiva, receptor hormonal negativo, a gente vai fazer o Affinity hoje, então a gente também não considera os 6 meses. A gente, para os pacientes de maior risco, vai oferecer o Affinity, pelo contrário. Mas tem um grupo intermediário que eu acho que pode realmente ser tratado por 6 meses. Não digo nem numa instituição como a nossa, mas em termos de saúde pública, como o Buzaide lembrou, é um impacto muito grande, gigantesco para o nosso país. A doutora Martine Picard, ela disse que hoje não é uma questão relevante 6 versus 12, mas eu acho que ela é muito relevante para um país como o nosso, para a África, para o Sudeste Asiático, para países que lutam com os recursos para poder tratar uma população do tamanho da nossa. Nós somos muito rápidos em aceitar um incremento de 2% do Affinity e muito lentos em aceitar um decréscimo de 3%, economizando para o país uma quantia muito grande. Eu acho que tem um ponto de vista de saúde pública, onde sim eu sou favorável aos 6 meses, para a vasta maioria dos pacientes, e a decisão individualizada, principalmente em pacientes com saúde suplementar, que podem escolher entre 6 e 12 meses, eu acho que as decisões não são exatamente iguais. Em termos de saúde pública, você precisa pensar que você está disposto a sacrificar um pouco mais para tratar muito mais gente, como foi mencionado aqui. Só mais um detalhe, eu acho que uma mensagem que fica é, se a gente está tratando, vamos dizer que o plano era fazer 1 ano, e ao longo desse 1 ano, com 6 meses, 8 meses, de repente começa a cair a fração de injeção, normalmente hoje o que a gente faz? A gente para 1 mês e meio, normalmente normaliza o ecocardiograma, a gente volta, mas essa mulher tem um risco de voltar a cair. Então, se eu já tiver completado 6 meses, eu me sinto perfeitamente confortável de dizer, olha, tentamos, fizemos o melhor possível, está caindo a fração de injeção, vamos parar. Né? Então, eu acho que... Com uma condição clínica ainda. Com a condição clínica, mas antes eu bateria o pé em tentar forçar para completar 1 ano. Hoje em dia eu me sinto confortável em não tentar forçar para completar 1 ano. Dá para fazer um reassurance para o paciente de que se houver um ganho adicional, ele realmente é muito pequeno. Acho que essa é a mensagem, se tiver que parar. E uma coisa boa também do Persephone foi que a cardiotoxicidade foi 50% no braço tratado por 6 meses do que no braço tratado por 12. São números muito altos, 8% num braço, 4% no outro, coisa que a gente não vê em outros estudos e não ficou muito claro qual é o critério de cardiotoxicidade que foi adotado, porque eles não apresentaram. Eu creio que seja só a queda assintomática de fração de ejeção. De qualquer maneira, metade, 50% de redução de cardiotoxicidade é algo bastante importante que a gente tem que levar em consideração, principalmente nos pacientes com maior risco cardiológico. Entendi. Faz alguma diferença paciente ser luminal, HER, um HER2 enriquecido, puro? Enfim, faz alguma diferença isso? Eu acho que o Forest Plot, eu acho que não. Não. O HER2, não. O receptor hormonal negativo também foi o grupo que o 12 foi um pouco melhor no Forest Plot. E também Martine Picard apontou esse ponto na discussão dela.
não acho que chegou a ponto de mostrar não inferioridade, mas ficou bem na borda o receptor hormonal negativo. Em relação ao affinity, nesse caso, para escalonar, faria diferença? Well, eu acho que o affinity, obviamente, esse grupo foi um dos que teve melhor hazard ratio, DORI 0,77, 0,76, mas o affinity, na nossa prática, pelo menos, nós temos discutido primariamente em pacientes com linfonodos positivos. Me disseram que no Dana-Farber até usam acima de 4 linfonodos, não sei se é correto, mas para nós, linfonodo positivo já tem um risco maior. A gente não pode esquecer primeiro que o follow-up do affinity é hiper curto. Nós estamos falando de 3 anos, essa curva vai abrir muito mais. 2, hazard ratio de 0,8. O hazard ratio de 0,8 é quase nada para quem tem 10%, mas quem tem 50% de recorrência. Nós estamos falando de ganhos absolutos de 10%. Não, que mulher não quer ganhar 10% absoluto em disease-free survival? Então, eu acho que é importante separar o ganho absoluto pequeno de 2% num low risk, mas num high risk é um ganho importante. Então, na nossa prática, eu acho que em linfonodo positivo vale a pena ser oferecido bloqueio duplo. Só um detalhe é que a maioria das mulheres que têm axila positiva, elas vêm para a gente para receber neoadjuvância com duplo bloqueio. E aí, se ela já atingir resposta patológica completa, continuar os 2 anticorpos provavelmente não traz benefício algum. Não existe um dado que tenha avaliado isso. Mas se ela já atingiu resposta patológica completa, eu acho que completar 1 ano do Herceptin, que é o padrão, mas não teria muito por que completar os dois anticorpos. É aprovado nesse contexto. É aprovado nesse contexto, é aprovado sem dados. Tanto na América quanto no Brasil, sem dados, se há um grande ganho, manter os 2 bloqueios. Na verdade, é uma grande discussão, porque se você chegou à resposta completa com o duplo bloqueio, qual é a vantagem de você continuar tratando o paciente? E se você não chegou à resposta, qual é a vantagem de você continuar dando um tratamento que sabidamente foi ineficaz em chegar à resposta completa, principalmente quando tem muita doença residual? São dúvidas que a gente não esclareceu ainda com os estudos clínicos que nós temos à disposição. Entendi. Falar do TAILORx, aproveitar o gancho? Vamos sim. Bom, o TAILORx foi bem discutido, né, na verdade, em relação a esse grupo intermediário. Você tem algum comentário específico? Não, eu acho que a grande pergunta, assim, nos Estados Unidos praticamente ninguém usa MammaPrint, as pessoas usam só Oncotype, na Europa vice-versa, né? E no fundo todos os especialistas dizem, você tem que escolher em que teste você acredita. E no Brasil a gente tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro, os estudos obviamente são um pouco diferentes um do outro. Eu queria ouvir primeiro a opinião de vocês dois sobre o que vocês pedem, que situação clínica, vamos ser bem prático assim. Então, assim, paciente axila positiva, Sérgio, você ainda pediria para alguma paciente com axila positiva Oncotype ou não? Normalmente a gente não pede, a não ser em caso que a paciente está muito relutante em fazer quimioterapia, pode talvez dar reassegurar a paciente, talvez se ela for um recurrence score muito baixo, de que o benefício esperado da quimio é pequeno. Perfeito. Buzaide, você pede para alguém com axila positiva? Oncotype não, peço MammaPrint obviamente, se ela for clinically high. Ela preenche o critério do MIND-ACT, até 2 linfonodos, com certeza faz parte do meu algoritmo de manejo. Tá bom, agora vamos falar... O Exponder, aí vai dar para... Aí vai dar para saber. Vai dar para sim. Aí é um aí é outro mas estudo. MammaPrint, metade dos pacientes do MIND-ACT, 750 aproximadamente, tinham linfonodos positivos. Sim. Então, esse estudo, ele não... A ASCO colocou categoria 1 com ressalva, que o paciente deve ser informado que não se pode excluir de todo benefício de quimioterapia nesse grupo. Um típico disclaimer americano cauteloso, mas na análise de subgrupo não se mostra diferença no MIND-ACT. Tá. Pegar abaixo de as pacientes mais jovens, né, do grupo intermediário. Ok, então vamos falar só de axila negativa agora. Agora vamos pegar o... Que é o estudo TAILORx. Que é o estudo TAILORx. Todos os pacientes abaixo de 50. Perfeito. Então, assim, no estudo TAILORx, o que se viu é que, embora não existisse diferença de dar ou não dar químio para o grupo de risco intermediário, quebrando por diversos subgrupos, o único subgrupo que tinha uma relação com benefício ou ausência de benefício com químio foi
em mulheres abaixo de 50 anos, Verdade. portanto pré-menopáusicas. Esse foi o único parâmetro, vamos dizer assim, que mantinha uma correlação com o benefício versus Acima não. de 15. As que tinham um score abaixo de 15 não Isso, houve acima de diferença. 15, você tem toda a razão. Acima de 15. De 15 a 20 era um, de 20 a 25 era outro subgrupo. E em ambos os subgrupos, abaixo de 50 anos, parece haver um benefício de químio que chegava até a 6%. Não, na verdade, o número é um pouco 25, diferente. O grupo de 15 a 20, 2%. ele teve 9% a menos de recidivas, incluídas aí a maioria em recidivas loco-regionais. Relativo, correto. Poucas recidivas à distância, que era o endpoint 1% a primário. distância da ordem de 1%. Nas pacientes de 20 a 25, esse grupo teve 6% de recidiva, mas a grande maioria foram recidivas à distância. Então, a faixa onde ficou maior dúvida, onde provavelmente ainda a gente tem que discutir quimioterapia seriamente, são as mulheres jovens de 20 a 25, porque nesse grupo parece que houve mais recidiva à distância no grupo tratado só com terapia endócrina. Perfeito. Então vamos lá. Na prática, hoje, chega uma mulher de 35 anos. Ela cai no grupo intermediário, com um score de 15 a 20, Buzaide. Vamos só fazer algumas ressalvas aqui no TAILORx. 75% das mulheres do TAILORx eram clinically low risk. Tumores acima de 3 centímetros no TAILORx deu 5% dos casos. 5%. Tumores acima de 2 centímetros deu 25% aproximadamente. 27. Então, quando você tem, isso compara com 50 e poucos % para o MINDACT. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a vasta maioria dos pacientes são clinically low risk, acima de 3 centímetros, só 5% dos casos no TAILORx. E abaixo de 40 anos, só 5% também das pacientes, né? Do intermediário tinham menos de 40 anos. Tudo bem, mas onde eu quero chegar é que a representação de clinically high risk foi muito baixa no TAILORx. Então, eu tenho um pouco de desconforto de assumir que é tudo igual. Embora a elegibilidade permitia até 5 centímetros, um bando de gato pingado foi até 5 centímetros. Isso é importante. Do mesmo modo que no MINDACT, embora permitia até 3 linfonodos, não tinha ninguém com 3. Tinha até 2, a maioria era 1. Então, tudo isso tem que entrar na interpretação do dado. Então, se vier uma paciente hoje com 4 centímetros, eu tenho dúvida se Oncotype é uma ótima opção, porque menos de 5% das pacientes foram incluídas nesse grupo como um todo. Eu nem estou falando de jovens. Tudo isso eu acho que tem que ser pesado e o mesmo vale para MINDACT. Só que no MINDACT eu tinha muito mais doente clinically high. Muito mais. Eram todos clinically high, óbvio, no grupo dos 1.500 pacientes que eu estou me referindo, se tomava químio ou não. Então, eu acho que isso tudo é importante na interpretação numericamente do teste. são semelhantes também, o que seria Clinically high, mais ou menos 1.600 no Oncotype e 1.500 no MINDACT. Então, eu acho que isso tudo é muito importante na hora de selecionar um pouco o caso, tá certo? Por isso que você olha a curva no TAILORx, está todo mundo lá em cima, por isso quase não houve eventos. Perfeito, mas aí, Buzaide, a contrapartida a isso se nós estamos falando que a imensa maioria é clinically low, e você realmente acredita no MINDACT, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer teste nenhum, porque clinically low genomic high também não tem benefício. Não sei se concordo, porque o teste não foi powered para isso, e nem foi desenhado com essa hipótese em mente. Então, inclusive, nem está na hipótese, nem é endorsement da ASCO. O endorsement da ASCO ele só deve ser feito no clinically high. E eu concordo plenamente, porque essa é a hipótese do MINDACT. Se clinically high, há benefício de químio ou não? Se o MammaPrint vier low risk? Essa é a pergunta, essa é a hipótese prima do MINDACT. Sim. Então, se eu tenho uma paciente de 30 e poucos anos hoje, com um tumor grande, e eu quero tentar evitar químio, a meu ver, Oncotype não é a melhor opção. Pega um tumor de 2,5 cm, grau 3, de 30 e poucos anos, eu não sei se eu fico confortável com Oncotype. Se ela é clinically high, talvez eu ficasse mais confortável com o meu MammaPrint nesse contexto. Por outro lado, se eu pego uma paciente pós-menopáusica,
um tumor pequeno, 2 centímetros, 1,8 centímetros, grau 2, é clinically low, um excelente candidato para oncotype. Então, eu acho que os 2 testes permanecem ainda bem representados. O meu algoritmo na cabeça e ponho em pauta para os 2 outros experts. Se eu tenho um clinically high, eu tenho 2 opções hoje. Teoricamente, eu tenho MammaPrint e Oncotype como opções. Se eu tenho clinically low, Oncotype é hoje a melhor opção do mercado, baseado num fase 3 randomizado. Mas se eu tenho clinically high, eu tenho as 2 opções. E aí eu tendo, se eu tiver principalmente tumores grandes, que não foram bem representados no Oncotype, a puxar para MammaPrint. Se for paciente muito jovem, com tumores grandes, esses foram muito mal representados no TAILORx. Então eu ficaria mais tendencioso a fazer MammaPrint. Nesses casos, no seu caso que você ia colocar em questão. Então, um paciente com tumor de 2,5 cm, grau 3, eu ficaria muito desconfortável. Esse paciente foi muito pouco representado no TAILORx. Eu ficaria mais confortável com o meu MammaPrint do que o Oncotype. Eu pego uma paciente de 50 e poucos anos com um tumor pequeno e eu estou ainda desconfortável se eu vou dar químio ou não, eu quero me respaldar um pouco mais, eu pediria um Oncotype. Sérgio? Eu acho que, em princípio, eu concordo. Eu acho que as pacientes de realmente mais alto risco, elas não estão bem representadas. A grande maioria das pacientes, 72% dos pacientes, eram low risk. Na prática, os nossos pacientes, no nosso tipo de prática aqui no hospital, reflete muito essa população do Oncotype. Então, acho que a gente está muito seguro com a grande maioria dos pacientes. Agora, só usando parâmetros clínicos, no fundo, a gente também consegue tomar a decisão certa sobre não dar químio numa maioria dos pacientes. Muitos pacientes sequer são indicados a fazer Inclusive, o MammaPrint da alma, o Oncotype da alma, que eu chamo no soft text, que os caras fizeram baseado na alma, né? Fantástico. 90 e não sei quanto por cento aos 9 98%. anos, baseado no olho. Tumores pequenos, grau 1, 2, pós-menopáusicas provavelmente, receptores hormonais ricos, cai baixo só no olho. Eles não erraram, não, foram muito bem. Muito bem, o que eu chamo de Oncotype MammaPrint da alma. O cara olhou, igual vocês, não vou nem mandar para o oncologista, ele pode dar químio para você. Vou proteger você do oncologista. O ponto é que eles não erram, não. O olhão vai razoavelmente bem, como o Rafael colocou. Só que a gente tem que tomar cuidado que vai haver casos que vão nos enganar. A esposa de um importante médico, um tumor pequeno de 8 milímetros, não vai dar nada, vou pedir um Oncotype só por cautela, 37. Receptor rico hormonal e RPR forte, cai baixo. Falei, vou fazer mais por formalidade, tive que dar uma químio para ela de verdade. Então, quer dizer, pré-menopáusica, 45 anos, não é tão idosa, tudo isso entra na equação. E no caso, ela até me pegou de susto até. Falei, nossa, eu não esperava esse Oncotype. De qualquer forma, e eu acho que essa individualização existe no dia a dia e os testes moleculares vêm para nos dar um pouco mais de respaldo. Eu acho que essa é a ideia. Tá. Então, acho que de mensagem, Silvio, só para um último... Fala. Antes de finalizar, o score antigo, 1830, cabe ainda ou não? Eu acho que ele foi reestruturado, quer dizer, eu acho que acima de 25 a gente está autorizado a fazer químio, como foi no estudo do TAILORx. E tem alguma situação com score acima de 25 que não indica químio? Contraindicação clínica, né? Só se for clínica. Só se for clínica, em cujo caso você nem deveria ter pedido o teste para saber que ele ia aí fazer. Entra a questão de que tamanho tinha o tumor quando você pediu. A gente não gosta de pedir Oncotype para upgrade a quimioterapia ou o tratamento. A gente gosta de pedir para downgrade, para poupar de quimio. Agora, se alguém começar a fazer Oncotype em todo tumor de 6 milímetros, vai ter um ou outro que vai vir um alto risco. A pergunta é, e daí? Será que o parâmetro anatômico do tumor muito pequeno não é suficiente para nos reassegurar de que o prognóstico é muito o benefício é proporcional também ao tamanho do tumor. Um tumor de 5, 6 milímetros, ele vai ter muito pouco benefício de uma quimio, mesmo que ele seja de recurrence score alto. Eu acho que a mensagem que fica é cuidado com mulher jovem com score aí de 20 a 25, principalmente, no grupo intermediário. Eu acho que não é tão preto no branco que a gente possa poupá-la de quimioterapia.
E a outra mensagem não é para ficar pedindo para todo mundo Oncotype agora, só porque a axila negativa, ok, tem que pedir. Não, uma mulher pós-menopáusica, um tumor amplamente receptor positivo, grau 1, provavelmente não tem por que pedir Oncotype e dá para poupar de químio tranquilamente. Inclusive, tem várias publicações nesse sentido que a maioria desse grupo que você citou viria um Oncotype favorável. E na pós-menopáusica, como vai até 25 nada, só hormonioterapia, você está correto. Provavelmente a vasta maioria vai cair nesse grupo, abaixo de 25. Então, o ponto que o Rafael colocou é correto. Quer dizer, não é, a maioria desses casos provavelmente não seria necessário pedir mesmo. É por isso que o olho do pessoal do soft text vai muito bem. Provavelmente eram pacientes com tumores relativamente pequenos, pós-menopáusicas, luminal-alike, pela imunistoquímica, e que provavelmente viriam um Oncotype claramente abaixo de 25. A chance de vir acima seria muito pequena. Entendi. Aproveitando só, falando do soft text e do estudo coreano, do Astra, que acabou enfatizando a importância de bloquear o ovário. Então, uma dúvida que ficou, pelo menos para mim, né? O grupo que mais se beneficiou do bloqueio no soft test eram pacientes jovens abaixo de 35 anos, que receberam quimioterapia. Tinham feito quimioterapia e que eram 300 pacientes. Né? O estudo coreano ele fez um desenho diferente, eu não sei se você quer comentar, dos 2 anos. Eles faziam 2 ao invés de 5 anos de bloqueio ovariano. Isso. E a pergunta que eu faço é assim, na prática clínica, eu vejo, por exemplo, pacientes com mais de 35 anos sendo bloqueadas, com 40 anos, por exemplo, ou um pouco mais. Como vocês usam, ou quando vocês avaliam que, bom, essa paciente eu vou bloquear, apesar dela não estar exatamente inserida no estudo? Qual que é o raciocínio para isso? Veja, o bloqueio ovariano é uma das piores coisas que nós oncologistas fazemos, tá certo? A gente faz porque se sente obrigado no contexto de risco elevado. É uma variável contínua a idade, então não é porque fez 36 anos que não vai ter ganho, ou que fez 39 não vai ter ganho. O ganho começa a diminuir um pouco mais conforme você vai chegando mais perto de 50. Chegou um paciente com 10 linfonodos positivos, tem 45 anos, ela vai ganhar tudo, inclusive bloqueio da função ovariana, zoledronato, vai ganhar tudo que ela pode ter para aumentar as chances de cura, uma vez que o risco sistêmico é absurdamente elevado. Por outro lado, o grupo que mais deriva ganho são as mulheres muito mais jovens, só que é onde também a consequência social e humana é muito maior, tá certo? Castrar mulheres jovens produz um impacto muito grande na qualidade de vida da mulher. Então, eu acho que 100 anos de agora, ou talvez menos, 50, alguém vai olhar e vai falar, eu vou lhe falar o que os caras faziam em 2018. Então, isso é verdade, mas que coisa louca, o cara tirava os ovários, sacava, bloqueava os ovários, dava bloqueador da aromatase, quer dizer, isso daí que é um absurdo, é que eu não sou esperto o suficiente para fazer melhor. E hoje eu tenho que dizer para o doente, isso é o que tem a melhor chance de você provavelmente se curar. E as curvas ficam abrindo, né? Cada vez mais um pouquinho. O estudo coreano veio simplesmente a reforçar um estudo 10 mil vezes maior. Nada mais. No surprises, tá certo? E a curva fica abrindo. Eu fico olhando, tá lá. Bloqueio da função ovariana sempre está por cima do tamoxifeno. Quando a análise é combinada, pegando o soft, só que tem tamoxifeno como um braço, soft text não tinha, mas sempre um pouco maior, ela fica abrindo cada vez que eles vão atualizando os dados. Isso incomoda. Incomoda porque o doente vai saber que é um pouco melhor, mas sofre consequências seríssimas. As consequências são muito graves. Ontem mesmo nós vimos uma paciente, ela teve linfoma aos 7 anos de idade e fez quimioterapia com doxorubicina naquela época. Agora ela tem um CA de mama no campo irradiado do linfoma. Ela teve com 32 anos, fez quimioterapia, tinha axila positiva e estava bloqueada e recebendo exemestano com bloqueio ovariano, e ela falou ontem para nós, eu não vou continuar, ela está 1 ano no inferno, e ela pediu, ela falou assim, se o senhor quiser me dar o tamoxifeno sozinho, me dê,
mas eu não vou continuar bloqueando o ovário. A vida ficou insuportável. Então, acho que isso é muito importante. É claro que, como o Buzzard disse, nós somos muito cruéis com as pacientes, indo atrás do maior benefício para elas, mas nem sempre elas toleram isso. A gente precisa levar esse lado clínico, em particular, para cada paciente, muito em conta. Acho que uma coisa importante do estudo coreano que vale a pena chamar atenção é o fato de que no braço que não bloqueava o ovário, eles seguiram hormonalmente e com histórico menstrual essas pacientes, e até 2 anos depois do término da quimioterapia tinha pacientes retomando função ovariana, né? Então não é aquilo, 1 ano ficou amenorreica, pronto, já está na menopausa. Precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Sim, sim. Embora, desculpa, eu só ia fazer um comentário, não é todo mundo que mede nível de estradiol no follow-up. Eu bato vigorosamente, eu não estou sozinho aqui. Pega o Mitch Dowsett, que é um dos que mais estuda isso no planeta. É importante, se você vai usar inibidor da aromatase, que a função ovariana esteja impecavelmente suprimida. E para ter o máximo ganho do inibidor, o nível de estradiol deve estar abaixo de 2,67 picogramas por decilitro. Já fizeram várias perguntas para o pessoal do Softext, eles não. É engraçado, uma foi da própria doutora Francis, ela é inclusive coautora do paper do Mitch Dowsett, mas acho que ela não chegou a bater o olho profundamente nisso. Mas esse grupo, se você não tomar cuidado, em 1 ano, quase 20%, 17%, não tinha função ovariana adequadamente bloqueada. Então você está dando nada, está dando realmente nada. Então nesse caso é melhor dar tamoxifeno, tá? E como o Sérgio colocou antes, eu quando apresento supressão ovariana, digo primeiro, isso não é o escorregador do Beach Park. Eu tive a oportunidade de ir, chama Insano. Quando você entra nele, não dá para se arrepender no meio. Não tem como voltar. A água entra por todos os forames. Você vai dizer, that's it. It's over now. E não tem. Isso não é. Eu digo para os pacientes a mesma coisa. Se eu tirar a supressão ovariana, você vai voltar a ter função ovariana sendo uma mulher jovem. E de fato vai. Então, vamos testar. Se você não tolerar, como essa que chega lá, eu brinco com o doente, da lista das mulheres que querem me matar no consultório, são os que têm supressão ovariana e jovens. A fila roda o quarteirão. No dia você entrar aqui e falar, vou matar o Buzzard, vai entrar na fila, minha filha. Primeiro, pega a senha. E mulheres, gestantes desse lado, porque é um grande número de mulheres bravas com os oncologistas por causa disso. Sim. Mas é importante enfatizar que não é o escorregador do Insano. Quando eu paro, ela volta. E aí eu dou tamoxifeno isolado. Acho que isso é um ponto importante. Silvio, em função do tempo, vamos passar para a questão do denosumab. Isso. Fechar. Então, foi apresentado 2 estudos, na verdade, de denosumab na adjuvância em mulheres pós-menopáusicas, e um estudo veio completamente negativo, inclusive tinha uma dose muito mais intensiva do denosumab, e o outro veio positivo, entre aspas, aí, entre parênteses, positivo. Isso mesmo. Do ponto de vista do endpoint primário, que era sobrevida livre de doença. No entanto, nisso entrava novos primários não câncer de mama, que foi o que mais diminuiu. Sérgio, na prática, você usaria denosumab com intuito oncológico de reduzir recidivas ou não? Peraí, só aproveitar então, se usaria 60 ou 120, ou se... Não, o estudo de 120 foi totalmente negativo. O meu intuito não é oncológico. O meu intuito é de saúde óssea, né? Porque Perfeito. Os dados do estudo austríaco de saúde óssea são muito impressionantes. Eles tiveram o cuidado de medir, inclusive, fraturas subclínicas de coluna, e a diminuição é muito grande no grupo tratado com denosumab. Isso pode fazer muita diferença para a mulher que vai viver muitos anos. Então, quando a fonte pagadora aceita, a gente usa denosumab 60 a cada 6 meses. E você preferiria isso a bisfosfonado a cada 6 meses? Não tem estudo comparativo um versus o outro. Os dois são possíveis. Mas a gente acho mais fácil o denosumab. Na ASCO eles recomendam o ácido zoledrônico. Então, até agora, porque a meta-análise mostrou... Não inclui o denosumab. Porque não tinha esses estudos ainda. Isso, não tinha esse estudo. Entendeu? Mas a meta-análise do bisfosfonado mostrou ganho de endpoint oncológico também, né? Então, agora fica essa dúvida. Eu vou só cuidar do osso. O que você está falando é o zoledronato, ou desculpa, bifosfonato na adjuvância para reduzir risco de morte. Então, a ASCO colocou 2 possibilidades. Ou zoledrônico ou clodronato, que nós não temos mais no Brasil. Então, essas são as 2 opções colocadas como categoria 1, baseado na meta-análise de dados individuais.
do próprio Robert Coleman, que é o primeiro autor do DCARE, que é o estudo negativo. Então, como você falou, foram apresentados 2 estudos, o Austrian Breast Cancer do 18 e o DCARE. O 18 ele é borderline positivo, como o Rafael colocou, quer dizer, um endpoint um pouco frágil. O grande ganho adveio de manutenção da saúde óssea, evitar perda de massa óssea. O DCARE foi 100% negativo e ainda teve, acho que foi 7% de osteonecrose. Ainda pagou pela intensidade do denosumab a alta incidência de osteonecrose de mandíbula. Então, eu acho que denosumab com intuito adjuvante, com o intuito de aumentar a cura de câncer de mama na adjuvância, não deve ser realizado. Nós vamos manter ainda zoledronato como uma opção e vamos oferecer essa opção aos pacientes. Além do ganho de evitar a perda de massa óssea, tem um possível ganho, provável ganho, eu diria, de aumentar a cura, o hazard ratio da ordem de 0,85 quase. Então é um ganho real. Então eu cheguei a usar um pouco de denosumab porque ele é mais bem tolerado do que o zoledronato. Muito mais bem tolerado. O zoledronato, a primeira dose mesmo, premedicando com dexametasona, 10 mg. Tem alguns doentes que têm febre, desconforto ósseo por alguns dias, e o denosumab é bem mais bem tolerado. Tá? Então, eu acho que o denosumab não deve ser usado com intuito adjuvante, e o zoledronato permanece como uma opção apropriada em pacientes com risco mais elevado. Sérgio, você concorda com isso? Concordo. Lembrando que os bisfosfonados todos, eles são especialmente eficazes em mulheres que têm nível estrogênico muito baixo. Mulheres pós-menopausadas. Mais de 5 anos depois da menopausa. Mais de 5 anos depois da menopausa. E parece que eles funcionam bem em ambiente de estradiol muito baixo. Então, se a mulher está totalmente menstruando e não está bloqueada, ele provavelmente tem um efeito negligível do ponto de vista oncológico. Não deve ser usado com objetivo oncológico na pré-menopausa. Foi bem colocado, bem relembrado. Só na pós-menopausa. A meta-análise na pré foi 0 de efeito. Não teve efeito deletério, mas não teve nenhum benefício. Só no grupo pós-menopausal. Ok. CDK4 e 6, alguma coisa que vocês acham que vale a pena a gente mencionar? Eu acho que uma coisa só, vamos fazer bem rapidinho isso. Neste momento a gente tem a aprovação então de um inibidor de CDK4/6 no Brasil, que deve entrar no rol só em 2020, mas de qualquer maneira tem registro da Anvisa. Então pergunta, alguém que está neste momento tomando uma primeira linha de hormonioterapia com inibidor de aromatase e não está tendo progressão, vocês acrescentariam no meio do tratamento o inibidor de CDK4/6 ou esperaria para quando progredir a doença associar com a segunda linha, Sérgio? Se ela está tendo doença estável ou uma resposta parcial, eu não acrescentaria, guardaria para a segunda linha, provavelmente associado ao fulvestranto. O ganho é similar, o ganho de sobrevida livre de progressão, e se ela está indo bem, não tem por que você incluir a toxicidade financeira e de exames de segmento que uma paciente tomando inibidor de CDK4/6 precisa fazer. Porque a paciente que faz inibidor, ela tem que fazer hemograma, pelo menos uma vez a cada 21 dias. Se for ribociclib, tem que fazer eletrocardiograma 4 vezes. Então, é mais intensivo do ponto de vista de segmento. Enquanto se ela está tomando letrozol isolado, você vê ela a cada 3 meses, ela está bem, está assintomática. A dúvida é se toda paciente em primeira linha deve usar o CDK4/6, o inibidor, já na primeira linha. E essa é uma discussão que a gente não tem uma resposta. Eu participei de um advisory board em San Antonio, onde estava o Nicholas Turner. A posição dele é de que sim, você deve usar para todos os pacientes, porque você pode não ter a chance de chegar na segunda linha e usar, vários pacientes vão se perder, porque a doença evoluiu, ela não é candidata mais à hormonioterapia. Eu, na verdade, fui contra ele e eu acho que tem uma população de pacientes que realmente não merece receber CDK4/6, que é a paciente mais idosa, assintomática com doença oligometastática, que vai ter muito pouco benefício do ganho de sobrevida, e você guarda ela para eventualmente usar junto com o fulvestrante de segunda linha. Mas a gente não tem dados clínicos, nenhum estudo foi feito no sentido de responder essa pergunta. É claro que se a paciente é mais jovem, tem doença visceral, uma doença mais agressiva, ele vai entrar na primeira linha sem dúvida. Mas eu acho que existe um subgrupo de pacientes com doença indolente, doença luminal A verdadeiro, oligosintomática, idosa, com outras comorbidades, que provavelmente nem vai morrer de câncer de mama, que não vai precisar
que essa medicação tão mais cara e tão mais tóxica. Tá, Buzaide? Eu concordo que existe esse paciente, só que a gente não somos capazes de identificar esse paciente. Quer dizer, o Paloma 2 e o Mona Lisa 2 não conseguiram mostrar nenhum subgrupo que não se beneficiou. Correto. Pelo contrário, o Monarch 3, aqueles que tinham mais que 3 anos de intervalo livre de doença do término do inibidor, não houve diferença. Mas foi o único que conseguiu mostrar isso. Na análise de subgrupo do Paloma 2, não se conseguiu não se conseguiu mostrar, nenhum outro estudo corroborou esse dado. Então, não há dúvida que tem pacientes que não precisariam, eu concordo com o Sérgio aí, mas nós não somos capazes ainda de saber, essa não precisa. Eu entendo o seu argumento, mas não se conseguiu demonstrar ainda esse subgrupo, né? Será que um luminal A verdadeiro não precisa, de fato, o inibidor seria suficiente? A gente não tem esse dado. Mas a gente poderia usar a evolução histórica e usar na segunda linha. Então, se ela acabar a gente não sabe se essas somadinhas são corretas, são equivalentes. Né? Nós não temos esse dado. Eu sei que a Ingrid, no ano passado, fez a somada. Eu não sei se concordo. É artificial. Eu acho que essa metodologia não é correta. Assume-se que os hazards observados depois são iguaizinhos, e não é verdade. Você pode ir somando os bloquinhos. Não acho que pode fazer assim. Eu acho que não dá para dizer. Óbvio que se a sua pergunta foi, se o doente está muito bem respondendo, eu não faria nada. Mas talvez se não estivesse respondendo, só estável, por exemplo, eu acho que eu tenderia a adicionar, se fosse possível, tecnicamente. Quer dizer, argumentar com a seguradora. Eu comecei agora há 3 meses. Uma foi agora, comecei há 3 meses. Eu falei para ela que ia aprovar em abril. Aí ficam mandando torpedos novos. Aí, agora em junho, é que realmente o Paulo foi aprovado. Então, eu tentei começar antes, não consegui. Eu falei, olha, eu acho que vale a pena você acrescentar, você está estável no seu exame, talvez eu tenha um ganho adicional e prolongar. Eu não sei se eu vou ter o mesmo ganho na segunda linha. Então, eu acho que você vai adicionar ou você vai trocar ela para fulvestrant? Não, ela está só estável, ela não progrediu com a hormonioterapia. Então, eu acho que você não acha 3 meses pouco tempo para fazer essa análise? O PET scan em geral, em 3 meses, marcadores deveriam estar começando a cair, PET devia estar esfriando um pouco. E você tem ficou só estável, tem os exames, e eu falei, olha, eu já ia tentar fazer upfront, só não consegui. Então, até alguém dissecar melhor pacientes que não teriam vantagem, eu preferiria acrescentar. Mas óbvio que essa pergunta permanece em aberto, como o Sérgio colocou bem. Eu acho que de prático, Silvio, uma coisa importante, assim, hormonioterapia é uma classe de medicações que muitos cirurgiões se sentem muito confortáveis em dar, em prescrever, e está certo, no contexto do Brasil como um todo está perfeito. Mas isso daqui não é hormonioterapia, isso daqui é uma coisa infinitamente mais tóxica, mais labor intensive, precisa de um acompanhamento pelo menos nos primeiros meses para saber correção de dose e assim por diante. Então, cuidado com colegas que forem prescrever inadvertidamente achando que dá para marcar um segmento daí a 3 meses. Isso é um erro. E outra coisa, existem marcadores de, por exemplo, pesquisa de determinadas mutações que poderiam indicar algum benefício e usar para, quer dizer, ainda não. Não, na verdade não. Tudo que foi olhado não correspondeu. Estamos mal em biomarcadores preditores de resposta. Todos os biomarcadores foram fracos em predizer resposta. Acho que deu. Tem alguma colocação? Eu acho que cobriu todas as áreas. Sérgio? Não, eu acho que não. Então, eu queria agradecer a oportunidade. A gente está aqui eu particularmente estou com gigantes da oncologia aqui. Obrigado, Buzaide, obrigado, Sérgio, obrigado, Rafael, né, óbvio. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.